Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Então, o nosso tema é auto-amor e espiritualidade. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o auto-amor e sobre a espiritualidade, uma conexão entre os dois. Nós utilizamos como fontes o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da codificação espírita, a codificação feita por Allan Kardec, o nosso codificador. Também utilizamos o livro 7 Caminhos para o Auto-Amor, recebido pelo médium Vanderlei Oliveira, editado pelo espírito de Pai João de Angola. O terceiro livro utilizado como referência é Escutando Sentimentos, um livro recebido pelo médium Vanderlei Oliveira, só que o espírito que o dita é o espírito de Hermance de Faux. Essa nossa irmã, no tempo de Kardec, no tempo da codificação, da redação da codificação espírita, ela foi uma médium que contribuiu com Kardec, recebendo muitos ensinamentos, muitas mensagens, e contribuiu principalmente para a redação do Livro dos Espíritos. Essa médium, na época encarnada, e hoje então desencarnada, ela trabalha desde então aqueles tempos primordiais do Espiritismo na doutrina espírita. E hoje ela dita livros, e um dos médios que ela utiliza é Vanderlei de Oliveira. Um quarto livro que nós vamos utilizar é Depressão e Autoconhecimento. Esse livro é um livro não mediúnico, não psicografado, é um livro da Lavra, de autoria de Vanderlei Oliveira. Vanderlei Oliveira, além de ser um espírita, de um médium que psicografa, ele também é um psicólogo que trabalha como psicólogo, e ele é responsável pela escrita de vários livros sobre esse tema que abrange a psicologia. Vamos utilizar como uma frase inicial para a nossa exposição doutrinária, uma frase que foi colhida do livro Escutando Sentimentos, tendo como médium psicógrafo Vanderlei Oliveira e ditado pelo espírito de Hermance de Faux. Então, os discípulos sinceros do Espiritismo reflitam na importância do auto-amor como condição indispensável para o bom aproveitamento da reencarnação. Então, esse espírito de Skoll, ele de início nos recomenda, ele nos exorta, nos ensina que nós devemos refletir sobre a importância do auto-amor para o bom aproveitamento da nossa presente reencarnação, da nossa presente vivência. Nós citamos ainda há pouco os 4 livros, utilizados como referência. O que nós fizemos foi o seguinte: coletamos dos diversos livros várias
afirmações, vários ensinamentos, e eles foram colocados aqui de uma forma lógica, racional, a fim de que houvesse uma sequência lógica e nós possamos, então, aprender um pouco sobre alto amor e espiritualidade. O alto amor é uma herança divina, um tesouro que reflete a essência do Pai. Ele, o Criador, depositou nas profundezas da alma esse sentimento inato, essa força que permite ao ser jamais desistir de si. Então, o alto amor é uma herança divina, uma herança que nós recebemos de Deus, nosso Pai, no ato da criação. Nós somos partículas de Deus, nós somos, na nossa essência, a nossa essência é divina. E Deus, quando nos criou, Ele colocou no interior da nossa essência, do nosso princípio espiritual, todas as potências, todas as capacidades, todos os atributos, todas as aptidões, para que nós possamos, através do desenvolvimento delas, através da nossa autoeducação, possamos evoluir, progredir e alcançar, né, lá no final da nossa evolução, a perfeição. Então nós viemos de Deus, Deus nos criou como uma partícula, e uma partícula individualizada, né? Essa partícula individualizada, ela foi criada inicialmente como um princípio espiritual que evoluiu através dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, então chegou ao homem. E quando chegou ao homem, ele chegou na condição de espírito. Espírito com corpo espiritual, tendo raciocínio complexo e contínuo, tendo inteligência, tendo vontade e tendo que nós falamos sempre, autodeterminação, autoescolha, né? Livre-arbítrio. Então, esse sentimento colocado nos refolhos da alma, ele permite, né, que nós, seres humanos, nunca desistimos de nós mesmos, que nós sejamos estimulados a evoluir, a procurar a nossa evolução, a procurar a nossa felicidade. Procuramos evoluir em conhecimento e em amor. O alto amor é uma energia de autopreservação, colocada pelo Criador no íntimo de cada um de nós, para que na caminhada evolutiva seus filhos encontrem motivação para cuidar de si mesmos. Então, energia de autopreservação, de preservação da nossa vida. Deus nos colocou neste mundo, no mundo material, nós fomos criados como princípio inteligente, evoluímos, viemos para o mundo material como espíritos para evoluir. Nós vamos evoluir, um dia seremos anjos, um dia seremos espíritos perfeitos, estaremos junto ao Criador. E para que nós nunca deixamos de cuidar dessa nossa evolução, que nós possamos cuidar da nossa vida material, encontrar, né, a evolução espiritual e material, Deus colocou dentro de nós essa energia, esse sentimento que é alto amor. Todo sentimento é uma energia, é uma força energética, é um raio energético.
São radiações energéticas, vibrações energéticas. O mais genuíno ato de amor, assim, consiste na laboriosa tarefa de fazer brilhar a luz que há em nós. Então, fazer brilhar a luz que há em nós é um desejo genuíno, é um desejo autêntico, é um desejo verdadeiro que Deus colocou dentro de nós. É um desejo inato. Quem encontra a sua luz própria se sente naturalmente motivado a auxiliar os outros, a perceber a necessidade de retificar a própria conduta. Se nós falamos ainda há pouco que Deus, no ato da criação, Ele colocou dentro de nós, né, da nossa individualidade, as potências, as capacidades, as aptidões, os talentos, então isso se reflete em luz própria. Então nós temos luz própria. Só que nós temos de fazer com que essa luz, ela apareça, né? Fazer com que ela se reflita na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes e também nas nossas palavras. Então, quem tem auto-amor, quem consegue se educar no auto-amor, quem consegue desenvolver a sua luz própria, ele se sente estimulado a auxiliar os outros e a perceber aquilo que ele tem de errado e retificar, e se autoeducar no caminho do bem, no caminho da lei de Deus. Então, quem desenvolve a luz própria, sente-se estimulado a desenvolver a sua própria luz no clima de autoaceitação e mudanças. Autoaceitação. Nós temos de aceitar que nós temos imperfeições, que nós temos sombras, que nós temos erros. Agora, aceitar não é concordar com eles. Aceitar é verificar que nós os temos, vamos refletir sobre eles, vamos analisá-los para modificá-los, para superá-los, para transformá-los em acertos. Quando você se aceita e reconhece suas imperfeições, abre-se uma porta para grandes transformações na conduta, nos sentimentos e nos pensamentos. Então vejam a utilidade da autoaceitação. Porque não adianta colocar as imperfeições debaixo do tapete, não dar bola para elas. Em um momento elas vão aparecer fortes em nossa vida, inesperadamente. Aquilo que nós negamos se fortalece. Aquilo que nós aceitamos enfraquece. Como toda obra da criação, o auto-amor requer esforço individual para que seja conquistado, para que seja atingido, né? Usufruído. O trabalho pessoal de desenvolvimento desse tipo de amor chama-se autoestima. Então, autoestima é o processo, né? O esforço, o trabalho para conquistar o auto-amor. Ou seja, é a capacitação para sentir o seu próprio bem e se ver como filho de Deus. E se nós somos capazes de verificar que nós não temos somente erros, que nós temos também o bem dentro de nós, que nós também fizemos o bem, né? E nos vemos como filhos de Deus, nós podemos ver dignidade em nós. O exercício da autoestima é um caminho para encontrar o auto-amor.
Então aqui nós fizemos a diferença, né? Entre autoestima e auto-amor. Autoestima é a capacitação, é o esforço. E quando nós atingimos um patamar elevado da autoestima, isso se transforma não em afeição a nós, não em estima, e sim em um sentimento maior, mais profundo, amor. Então, auto-amor. Trabalhar a autoestima é tomar posse dos talentos inseridos na constituição dos princípios inteligentes, no ato da criação, que se encontram adormecidos na alma. Já falamos um pouco sobre isso, né? Todos os talentos nós temos potencialmente nós, dentro de nós. E nós precisamos educá-los. Nós precisamos fazer com que eles apareçam, aflorem nas nossas condutas. Boa parte das pessoas no planeta guarda comprometimento severo com o mérito pessoal, né? Com o mérito nosso, de cada um de nós. Em função de quê? Do esbanjamento e das escolhas infelizes feitas na caminhada das reencarnações. Nós temos, né, inúmeras reencarnações. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, que está a caminho da regeneração. Mas nós viemos de onde? De um planeta primitivo. Então nós temos ainda muitas imperfeições dentro de nós. Nós ainda esbanjamos os talentos, as nossas vidas, esbanjamos as nossas vivências, as nossas reencarnações, vivendo em vícios, em ilusões, em luxúria, em bebidas, em gulas, em vícios das mais diversas ordens. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades das nossas reencarnações vivendo em nossos vícios. Lembramos agora aqui do filho pródigo, né? Da parábola do filho pródigo. Ele recebeu do pai a riqueza, a herança, e ele foi para a terra estranha e dilapidou tudo, né? A sua riqueza, em vícios, em bebidas, em comidas, né? Em jogos. Quando ele estava pobre de todas aquelas riquezas que Deus lhe deu, aliás, que o pai deu, né? Na verdade, o pai faz o papel de Deus, representa Deus. Ele voltou com a sensação de indignidade, de não merecimento ao pai, né? E quando chegou à casa do pai, ele disse: não sou mais merecedor de ser chamado teu filho. Me coloca como um servo, né? Mas o que é que fez o pai? O pai, cheio de amor, acolheu aquele filho, aquele que errou. Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus quer que a gente se retifique, que a gente se redima. O sentimento de não merecimento é um programa da vida mental adquirido em várias experiências, inclusive nessa própria, né, presente que estamos, devido aos nossos erros, aos erros cometidos. Então, muitos não se sentem dignos para usufruir os benefícios da vida, nem se consideram bons o bastante para uma vida rica e leve. A culpa, o medo, muitas vezes inconsciente, muitas vezes vindo de encarnações anteriores, nos levam a ter esse medo e culpa, a nos sentir indignos, né, de usufruir os benefícios da vida.
Então, a culpa e o medo retiram-lhes o nobre desejo de utilizar o bem em seu proveito, porque não nos achamos merecedores, né? Aprisionando-nos a uma existência empobrecida afetivamente, vivendo de migalhas deixadas no caminho. Às vezes nem nos achamos merecedores de afetos. Agora vamos relacionar com espiritualidade. A espiritualidade significa estar guiado pelo Espírito, ter conexão com o Espírito, fruir de uma relação com o espiritual. Vejam que nós escrevemos aqui Espírito com E minúsculo. Aqui nós estamos nos referindo ao intelecto, estamos nos referindo ao conhecimento, ao caráter, à consciência, tá? à razão, ao raciocínio, né? Que são atributos, não é o próprio Espírito, são atributos do Espírito. Então, o Espírito tem esses atributos, né? Espiritualizar-se tem relação direta com a busca interior pelo sentido da existência. Temos de procurar o sentido da nossa existência e dar um sentido para a nossa existência através, né, do estudo. Procurar o sentido da existência, o sentido da nossa passagem por esse planeta e pela forma como nós aproveitamos as experiências e reparamos os eventuais erros cometidos em nossa caminhada. Então nós devemos sempre, né, examinar, refletir sobre aquilo que estamos pensando, fazendo, né, sentindo, para que possamos retificar os erros cometidos na caminhada. O aprendizado de gostar e cuidar de si próprio é um ato de profunda espiritualidade nas estradas do aprimoramento do espírito. Jesus, né, não resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos? Primeiro, o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, diz ele, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Então, quem se ama, quem tem alto amor, tem uma qualidade de amor ao próximo muito maior, né? É capaz de amar. Quem se ama é capaz de amar melhor o próximo. Estimar-se é uma noção que brota do fundo da alma e leva a criatura a sensível e rica relação de respeito a si mesmo e amor próprio, por meio do pleno e legítimo desejo de querer o seu bem pessoal. Isso é legítimo, isso é autêntico, isso é verdadeiro, né? Procurar o respeito a si mesmo, procurar viver dignamente, ter dignidade, né? Do desejo de querer o seu bem pessoal. E isso é verdadeiro, isso é legítimo. Porque se não fizermos isso, seremos infelizes. E estamos aqui para construir a nossa felicidade, progredir, né? Estarmos vivendo segundo a lei de Deus e, paralelamente, com isso, com essa vivência da lei de Deus, conquistar a nossa felicidade pessoal, né? A conquista da autoestima, que leva à fruição, à posse do auto-amor, é uma questão de educação emocional e espiritual. Terapeutas e especialidades da área psíquica e emocional deixam claro que a saúde mental e o equilíbrio emocional dependem de saber desenvolver um relacionamento rico de amorosidade a si próprio. Quem não se ama, quem tem baixa autoestima, não está feliz, né? E também não se relaciona muito bem com as outras pessoas.
vive uma vida pobre de sentimentos. Vamos agora refletir sobre o seguinte. Vamos fazer essa pergunta a nós mesmos, a cada um de nós. Você reconhece seus acertos, seus feitos no bem? Ou fica voltado para os seus erros, apontando o dedo para você, enumerando os seus defeitos? Então você fica só focado nos seus erros, nas suas imperfeições? Pense nisso. O que é que devemos fazer? O que nos recomendam? Nos recomenda a doutrina, nos recomenda o Evangelho de Jesus e nos recomendam os profissionais, né, da terapia emocional e psicológica. Reconheça seus atos bons. Tenha satisfação por tê-los praticados, por já estar fazendo bem. Vibre com eles. Desenvolva alegria interior por isso. Porque quanto mais você vibrar com seus acertos, depois de um certo tempo, esses acertos vão dominar todos as outras fases da nossa vida. Vão dominar os erros. Os erros passam a ser secundários, passam até a não existir, porque nós vamos viver focados no bem, no acerto. E vamos, né, nos fortalecer quando nos alegramos com todo o ato correto. Nos fortalecer emocionalmente, né, e aumentar o auto-amor. Isso vai potencializar o seu desejo de praticar o bem e de amar as pessoas, né? Querer ser uma pessoa digna, uma pessoa de caráter elevado, uma pessoa, né, que aderiu e pratica a lei de Deus, que pratica o Evangelho de Jesus, a moral evangélica. Essas atitudes potencializam o seu auto-amor. Sem auto-amor, não é possível nenhuma mudança interior para melhor. Você não tem capacidade se você não se ama, se você não procura o seu bem. Aceitar-se é amar a si mesmo. Aceitar-se para mudar. Sem amor, a vida não floresce. Sem amor, nada tem sentido. Deus não é amor? Nós não somos filhos do amor de Deus? Então, o amor é o alimento da nossa alma. O que você aceita pode ser transformado. O que você resiste em aceitar cria barreiras em seu caminho. É imperioso educar o homem para cuidar de si mesmo, pelo auto-amor, sem se atolar no egoísmo, nem se afundar no orgulho, e a se proteger sem caminhar para a agressividade. Então, auto-amor não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com ser uma pessoa orgulhosa, soberba, não tem nada a ver com uma pessoa que só pensa em si, só no seu bem, não no próximo. Ao contrário, a pessoa que se ama, ela sente prazer em ver o outro também feliz. Ela quer também ver o outro feliz. E não é agressiva. Se ela não quer ver o outro feliz, ela quer o bem do outro e se relaciona fraternalmente, né? Passivamente. Investir na autoestima é alcançar o auto-amor, é formar cidadãos, cidadãs mais pacíficos, mais pacíficas, que desejarão utilizar-se da bondade e das atitudes civilizadas para a edificação de uma sociedade mais fraterna e amorosa.
quem se mantém na frequência do alto amor, na vibração do alto amor, na vivência do alto amor, no sentimento do alto amor, se torna um canal constante de bondade, com quem os guias espirituais sempre podem contar para espalhar o bem e a luz em todo lugar. É o que Jesus quer de nós. É o que a doutrina espírita, como sendo o Evangelho redivivo, a doutrina espírita procura reviver, né, viver o cristianismo primitivo. Então, a doutrina espírita nos esclarece de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda, né, mais extensa, e nos permite, com mais facilidade, compreender a necessidade da evolução, do progresso, de viver o amor. E nos aproxima, né? E nos diz que existe o mundo espiritual e o material, e que é uma relação constante entre o material e o espiritual. Eles influem em nossa vida como nós influenciamos neles. Então nós precisamos estar com esse sentimento de alto amor, de vibração elevada, para que possamos estar relacionados com os espíritos do bem, os espíritos que são de Deus. Então vejam, meus irmãos, esses ensinamentos não são tirados de mim. Foram tirados todos daqueles livros e concatenados, né, de uma forma lógica, trazendo para vocês, porque eu, ao estudar esses livros me fizeram muito bem. Então, isso me trouxe esse motivo, porque este é o motivo porque hoje estou trazendo para vocês. E agradeço, então, pela atenção de todos. Obrigado.